Bom dia, pessoal. Bom dia, igreja. Tá aqui a Tereza, o Celso, a Jaque, a Flávia, a Fran. Bom dia. RCT 59, a Carla ou Anderson, o William. Muito bom. Bom dia para vocês. Deus abençoe vocês nesse dia. Bom dia, Lourdes. Tudo bom? Obrigada pelo carinho. De vez em quando eu apareço, né? Assim, né, gente? Assim, assim, na surpresa, né? Do nada. Mas é isso aí, vamos caminhando junto. O importante é que a gente está aqui, continuando nesse propósito, né, caminhando todos juntos, seja com o Bispo André ou quando ele não pode, eu estou aqui caminhando juntos para crescer no Senhor. A Lourdes já colocou aqui que o Espírito Santo de Deus esteja conosco nessa manhã. Amém. Bom dia, Ângela. Excelente dia, isso aí, amém. A Sheila também dando bom dia. O Costa Nascimento também. Muito bom, gente. Como eu falei, mais um dia, hoje dia 27 de maio, gente, daqui a pouco a gente já tá no meio do ano. Para variar, né, como a gente fala, tá voando, né, mas em todo tempo, o Senhor está conosco, esse é o dia que o Senhor nos deu, alegremos-nos e regozijemos-nos nele, vamos lá, vamos começar esse dia na presença dele. Então vamos lá? Vamos começar. Senhor, obrigada por esse dia, Pai, a gente está aqui para ler a Tua Palavra, fala conosco, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém. O nosso texto de hoje, o título é Os Caminhos de Deus. Aqui eu não é PHISPC. Botou, obrigada, Senhor, por mais um ano de vida, querida. Então, eu creio que, né, você tá aí fazendo aniversário, que Deus te abençoe muito, que seja um ano cheio das bênçãos de Deus, da vitória dele, que ele possa cumprir os propósitos dele na sua vida, realizar os desejos do seu coração. E aqui, bom dia, Alessandro. E vamos lá, voltando aqui, o nosso título de hoje é Os Caminhos de Deus. Bom dia, Cássia. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. Salmo 103, 7. Guarda bem essas duas expressões, porque parece, a gente lê assim, parece que de repente é a mesma coisa, mas não é. Vou ler de novo. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. Salmo 103, versículo 7. Oi, Patrícia. Tá bom, porque às vezes, gente, o pessoal bota a sigla, a gente confunde, né? Mas tudo bem. Deus te abençoe, Patrícia. Então vamos lá, você está satisfeito? O texto já começa com uma pergunta para a gente. Eu gostaria muito que você pegasse essa pergunta e você respondesse para si próprio. Você está satisfeito em meramente conhecer os feitos de Deus? Ou deseja também conhecer os seus caminhos? Vou ler de novo. Você está satisfeito em meramente conhecer os feitos de Deus? Ou deseja também conhecer os seus caminhos? Há uma diferença. Essa diferença é ilustrada nas vidas dos filhos de Israel em comparação com Moisés. Os israelitas testemunharam os milagres que Deus fez. Eles atravessaram o Mar Vermelho em seco, assim como Moisés. Eles se alimentaram do maná e das codornas vindas do céu, como Moisés. Eles se contentaram em receber a provisão de Deus sem conhecer ao próprio Deus. Mas Moisés via além da provisão de Deus. Ele olhava para a pessoa de Deus. Outros, como os mágicos no Egito, podiam fazer atos milagrosos, mas ninguém fazia as coisas da maneira como Deus fazia. Se lembra que
eles transformaram as varas em serpentes e tudo mais, mas depois a vara que Moisés estava foi lá e engoliu a todas as varas daqueles mágicos, ou seja, isso ninguém conseguiu fazer, só Deus. Então, os feitos de Deus, eles eram diferentes, ninguém fazia como ele fazia. A maneira como Deus agia abriu uma janela para a sua natureza. Se Moisés tivesse se contentado apenas com o poder de Deus, ele teria aceito a presença de um anjo e sido vitorioso nos seus esforços. Se lembra quando o Senhor falou, olha, esse povo é muito rebelde, Moisés, vai, segue adiante, eu vou colocar um anjo, o anjo vai estar com você, vai dar tudo certo, ele vai te ajudar. E Moisés, isso está lá em Êxodo 33, e Moisés fala, não, Senhor, se você não me obrigues, não me instes a sair daqui, porque se você não for, eu não vou. Eu quero é a tua presença. Isso é o que tem mais valor para mim. Mas Moisés queria viver mais que isso. Ele queria viver mais do que apenas ver os feitos de Deus. Ele queria ter experiências com o próprio Deus, não apenas com a atividade de Deus. Alguns hoje em dia, assim como os israelitas, ficam contentes em experimentar a atividade de Deus, sem nunca chegarem a conhecer Deus realmente. Eles são os recipientes de orações respondidas, mas ainda assim nunca chegam a conhecer o provedor. Eles são abençoados pelo cuidado providencial de Deus sobre suas famílias, suas casas e seus empregos, mas ainda assim ficam satisfeitos em não conhecer aquele de quem as bênçãos vêm. Eles se beneficiam da proteção de Deus, mas nunca se tornam próximos do protetor. Você já conhece Deus melhor, pessoalmente, em consequência das experiências que tem tido com Ele? E eu queria te perguntar isso. Como tem sido a sua caminhada com o Senhor? Tem sido apenas de ouvir experiências de outras pessoas, e sim, isso fortalece a nossa vida, edifica a nossa fé. Eu gosto demais de ouvir os testemunhos, né? As experiências que as outras pessoas tiveram, porque isso mostra a grandeza do nosso Deus. Mas será que a gente está se contentando apenas em ouvir as experiências das outras pessoas? Ou nós estamos tendo experiências nós mesmos com o nosso Senhor? Na medida que você observa os feitos de Deus, olhe para além deles. Olhe para a revelação do seu caráter. E eu vou ler de novo o versículo que fala assim: ele, né, o próprio Deus, manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. E é interessante, gente, a gente pegar isso e entender o seguinte: quando eu leio que Deus manifestou os seus caminhos a Moisés e aos israelitas ele manifestou, ele revelou os seus feitos, eu começo a perceber que existem dois tipos de relacionamentos com Deus, né? Um que está ligado diretamente em conhecer os feitos de Deus, conhecer o que Deus faz, ver, como a gente leu aqui, as atividades de Deus. E a outra coisa é conhecer os caminhos de Deus. E a gente vamos procurar entender a diferença disso. Porque olha só, e a gente leu aqui, o Mar Vermelho se abriu. Israel, né, o povo de Deus viu isso e Moisés também viu. O maná, quando caiu do céu, o povo viu, Moisés também viu e não só viu, né, mas experimentou ali, estava vivenciando aquilo. A água sair da rocha, mesma coisa, os dois viram as pragas do Egito, a nuvem e a coluna de fogo que guiavam o povo. Os dois também vivenciaram todas essas ações, todas essas atividades de Deus. Ou seja, tanto o povo como Moisés, eles testemunharam milagres extraordinários, eles viram o poder de Deus direto, repetidamente. Era o agir de Deus, sabe, sobre o agir de Deus. O povo viu isso assim, como a gente diz, na pele. Eles experimentaram na pele, de pertinho. Mas ainda assim, eles murmuravam,
eles duvidavam, o coração estava endurecido, eles não confiavam plenamente em Deus, ou confiavam parcialmente, ou então confiavam por um tempo. Então, a gente via que em vários momentos eles sabiam e conheciam o que Deus fazia, ou seja, conheciam os feitos de Deus, mas eles não conseguiam compreender quem Deus era. Eles não conseguiam compreender o caráter de Deus. Eles não conseguiam perceber e compreender, e vou dar alguns exemplos do caráter, de que Deus é santo, de que Deus ele é amor, ele não apenas faz as coisas com amor, ele é amor, é a essência dele. Eles não conseguiam perceber outra vertente do caráter de Deus, de que ele é misericordioso, de que ele é justo, de que ele é fiel, ou seja, ele cumpre o que ele promete, de que ele é paciente, e ainda que Deus estivesse revelando toda a sua paciência com eles, por causa da incredulidade, da dureza de coração, eles não conseguiam dimensionar que Deus é um Deus verdadeiro, soberano, imutável, ele não muda, e de que ele é bom, de que ele é gracioso, e mais do que isso, que ele deseja um relacionamento. Eles não conseguiam enxergar isso porque eles estavam presos somente no que Deus poderia fazer por eles. Já Moisés era diferente. Moisés, sim, ele viu tudo isso. Ele participou de tudo isso. Ele estava ali, só que ele queria mais. Ele queria a presença de Deus. Moisés, ele não apenas viu os milagres, mas ele desenvolveu comunhão com Deus. E eu falei aqui de Êxodo 33, né? Quando Moisés fala, Senhor, olha, não me obrigues, não. Eu não vou, se a tua presença não for, eu não vou. Né? Isso está lá em Êxodo 33, eu até deixei aberta a Bíblia aqui, 33, 15, né? Quando ele fala, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Não, Senhor, eu não vou sair não, Deus, não tem como. Mas se a gente voltar um pouquinho, na minha Bíblia, tem um subtítulo, né, para todo esse texto aqui, contexto em que fala assim, Moisés roga a Deus a sua presença. Ele queria mais do que os feitos, ele queria a presença de Deus, ele queria relacionamento, ele queria comunhão. Tanto que lá em Êxodo 33, 3, ele fala assim, agora, pois, deixa eu ver, 33:13, ele fala assim, agora, pois, se eu achei graça aos teus olhos, se eu achei graça diante de ti, eu te peço, eu te rogo que você me faça saber neste momento o teu caminho para que eu te conheça. Ele queria conhecer a Deus, ele queria mais do que apenas as respostas de Deus ou as soluções para os seus problemas. Ele queria conhecer, sabe o que? O coração de Deus. Ele queria conhecer Deus de perto. Então, enquanto Israel, né, o povo de Deus, queria ver apenas o agir de Deus, como eu falei, para poder suprir as suas necessidades ou trazer respostas para as suas inquietações, Moisés, ele ia e ele falava, eu quero conhecer os princípios de Deus. Eu quero conhecer a vontade de Deus, eu quero conhecer a presença dele, eu quero conhecer o caráter de Deus. Eu quero isso. Agora, gente, não é que isso fosse uma exclusividade de Moisés, assim, da parte de Deus, né? Deus falou assim, Moisés, eu só vou me revelar a você para o povo, não era que Deus não quisesse. O povo não queria, se lembra? Que quando Deus queria falar face a face com todo mundo, e o povo falou, não, Moisés, sobe você, só o monte, sobe só você porque a gente tem medo. Não era Deus que não queria se revelar, o povo não queria. Então, é tão interessante a gente entender essa diferença, gente, porque os feitos de Deus
eles revelam o poder de Deus, sim, o que ele pode fazer, o poder dele, e ele pode todas as coisas. Agora, os caminhos de Deus revelam o seu caráter. E através do seu caráter a gente vê o seu poder. Porque até mesmo os nomes de Deus, eles vão, né, quando a gente começa a entrar por essa linha dos nomes de Deus, Jeová Rafá, Jeová Jirê, né, que é o Deus da provisão, Jeová Rafá, o Deus da cura, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, eu vou vendo o que ele pode fazer, os feitos dele também. Então, há uma diferença, e isso que a gente precisa entender, entre buscar aquilo que Deus pode fazer, ficar assim, impressionado, de boca aberta com os milagres de Deus. E a gente fica mesmo. Porque, gente, só assim que eu, pelo menos, sou uma, gente, Deus é mestre em me surpreender. Ele está sempre me surpreendendo. Né? A gente acaba adquirindo uma vida que eu dependo o tempo todo das manifestações de Deus para poder acreditar nele. Ou seja, eu tenho uma fé baseada em acontecimentos, se eu apenas quero conhecer os feitos dele. Se ele não faz nada, se ele está ali em silêncio, se ele está falando, deixa eu me mostrar para você, mas ele não está fazendo um milagre, não está fazendo... Peraí, não, será que Deus me ama? Será que Deus existe? Será que Deus está me ouvindo? Porque eu estou o tempo todo dependendo de manifestações. Agora, quando eu escolho, tal como Moisés, né? Eu, você, nós, né? Escolhemos conhecer os caminhos de Deus. Nós escolhemos fazer, sabe o quê? Andar com Deus, caminhar, estar junto dele, compreender os seus princípios. E princípios é algo que é imutável, não está preso a tempos, não está preso a lugares, é imutável. Eu confio mesmo sem entender. E aí eu lembro de Maria, se lembra? Quando o anjo apareceu para ela para falar o propósito, né, do plano de Deus, e ela falou, olha, eu não sei como isso pode acontecer, porque eu sou virgem, eu nunca tive relacionamento com nenhum homem. Mas, ou seja, eu não consigo entender como isso pode acontecer, mas eu confio. Eu me rendo, cumpra-se em mim a tua vontade. Né? Eu amo a presença de Deus, gente, mais do que os benefícios dela. Eu amo mais ao Senhor do que aquilo que Ele pode me dar. Eu não apenas o amo porque Ele me abençoou, porque Ele abriu uma porta de emprego, porque Ele operou uma cura na minha vida. Eu o amo acima disso tudo. E eu desejo ter intimidade com Ele. E olha, e o Senhor, o que Ele mais deseja é ter intimidade com a gente. Eu sempre falo, eu pergunto, eu já fiz essa pergunta para vocês. E não é uma pergunta retórica, é verdadeira. Quantos fios de cabelo você tem? Com certeza você vai me dizer, Lília, eu não sei. E eu também não sei quantos eu tenho. Mas Deus sabe. Todos os fios da nossa cabeça, os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Ele sabe. Queridos, isso revela um Deus de detalhes, um Deus que nos ama assim, de uma forma que a gente não consegue nem dimensionar. Olha como Ele se importa. Um Deus que sabe esse detalhe que é irrelevante para nós. Qual a diferença para mim saber, vou chutar um número, tá, gente? Que eu tenho 1 milhão de fios de cabelo? Ou se eu tenho 990 mil, que diferença faz? Não, eu quero chegar e pegar e levantar e botar um rabo de cavalo e pronto. Mas Deus sabe. Isso revela um Deus, como eu falei, um Deus de detalhes. Um Deus que se importa. Se Ele se importa nesse nível, imagina o quanto Ele não quer se revelar para você, para que você o conheça e não apenas viva de experiências. Gente, as experiências com Deus, elas têm que ser consequência da nossa vida com Ele. Que nós não sejamos como tantas pessoas que eu já vi, em que querem a bênção, mas não querem o abençoador. E olha, você quer saber a verdade? Estão tão enganados, porque quando a gente escolhe o abençoador, conhecer o abençoador, as bênçãos vêm atrás. Não estou falando isso
então eu vou querer conhecer a Deus por interesse. Não. É questão de rendição aqui. A Cleis botou, ele é importante para todos nós. Também coloca o texto que acontecer, sempre amarei meu pai, amém. Né? A Carla, o Anderson, consciência da presença de Deus faz toda a diferença, e faz mesmo. E exatamente, muito legal isso que a Carla ou o Anderson, né, colocou, porque essa consciência da presença de Deus faz toda a diferença. Sabe por que é importante isso? Porque foi justamente... é a Carla. Vi aí, Carla. Porque é justamente essa certeza, essa consciência que fez com que Moisés permanecesse firme em situações em que o povo entrou em desespero. Por quê? Porque o povo só queria os feitos, só via os feitos. Se não tem os feitos, não tem a presença, né? Se não tem os feitos, Deus não está comigo. Mas Moisés conhecia Deus, conhecia a presença de Deus. Então, isso era sustento para ele, mesmo nos momentos difíceis. Quem quer conhecer apenas os feitos de Deus, está sempre fazendo a seguinte pergunta para Deus: Deus, o que você pode fazer por mim? Me diz o que você pode fazer. Mas quando a gente quer conhecer, conhecer os caminhos dele, eu estou perguntando: Senhor, quem tu és? Se revela para mim. E a gente viu vamos caminhando aqui para o final, a gente viu isso lá, né, fazendo essa ligação Moisés, povo. Mas, gente, traz aqui para a nova aliança, continua a mesma coisa. Traz para os nossos dias, continua a mesma coisa. Nos tempos de Jesus, né, multidões estavam atrás dele buscando milagres. Mas poucos discípulos, poucos eram aqueles que queriam permanecer com ele. Você lembra quando Jesus falou tantas coisas difíceis que muitos abandonaram, falaram, e muitos desistiram, e Jesus chegou para os discípulos e falava: olha só, um monte de gente foi embora. Né? Está lá em João, um monte de gente foi embora. E vocês? Vocês vão embora também? Vocês vão ficar? Jesus era muito direto, né? E Pedro falou aquela frase maravilhosa, né? Senhor, para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, eu quero o teu caminho. Eu quero conhecer o teu caminho. Quando a gente relembra esse versículo, ele nos faz pensar e nos confronta. Nós queremos apenas respostas ou soluções, ou nós queremos relacionamento? E eu queria que você já ficasse com guardasse essas duas perguntas para você hoje. O que eu quero? Não só no dia de hoje, mas para a minha vida, para o resto da minha vida. Eu quero apenas as respostas, eu quero apenas as soluções para a minha vida, ou eu quero relacionamento com Deus, um relacionamento profundo e de cada vez maior, porque eu sempre falo, nós é que limitamos o grau de intimidade com Deus, o quanto nós vamos conhecê-lo e o quanto nós vamos nos deixar ser usados por ele. Nós que limitamos, porque na verdade Deus, ele é uma fonte inesgotável, e se depender dele, ele quer se derramar cada vez mais diante de nós. Então, até tanto nos tempos de Jesus, como hoje em dia, muita gente, e a gente vê isso direto, em todos os lugares, muita gente está em busca de cura, de provisão, de portas abertas, de livramentos, e não tem problema nenhum nisso. Não tem problema, queridos. Nós orarmos por uma cura. Eu fui curada. Deus já me curou de nódulos. Deus já me curou da esterilidade. Deus já manifestou curas na minha família. Sabe, não é errado você buscar, pedir ao Senhor uma provisão. Senhor, abre as portas. Opera, Senhor, quebra as cadeias. Claro que não, Senhor... livra a gente dessa situação, dá-nos... Claro que não é errado, gente, não é errado pedir, até porque Deus realmente, ele faz isso tudo. Mas o que o Senhor nos convida é irmos além disso. Ele nos convida para nós não apenas vermos a mão de Deus agir e fazer feitos até mesmo que milagrosos.
Nós somos convidados por Ele, com tanto amor, falando: meu filho, minha filha, vem conhecer meu coração, vem. Eu tenho provisão, eu tenho cura, eu tenho portas abertas, eu tenho proteção para você, eu tenho direção para você, eu tenho isso tudo para você e eu quero me manifestar na sua vida através disso tudo. Mas muito mais que isso, minha filha e meu filho, vem para perto de mim, vem conhecer o meu coração, vem fluir e mergulhar nesse relacionamento comigo. Queridos, isso muda a nossa vida. Esse é o maior convite, sabe por quê? Porque ver os feitos de Deus, isso é maravilhoso. E eu falo, né, só, né, repetindo, né, há anos atrás, né, o Senhor me curou da esterilidade. E eu conto isso até hoje com a mesma alegria, com o mesmo pulsar, com meu coração vibrando. E vou contar para o resto da minha vida. Porque eu não teria uma descendência e hoje eu tenho. Então eu vou contar isso com o mesmo vigor e o mesmo amor e a mesma alegria e temor que eu contava desde quando tinha acabado de acontecer. Mas, se eu me firmar somente nisso, no que Ele faz, eu posso acabar esquecendo. O tempo passar e... Ele me curou, verdade. Curou. Gente, sabia que eu nem lembrava. No meu caso, não, né? Eu decido contar constantemente. Para, estar relembrando aquilo que Ele fez por mim, que, meu Deus, quanto amor e quanta misericórdia. Mas, se a gente não se torna intencional nisso, a gente acaba esquecendo. Quantas pessoas a gente vê receber milagres tão grandes, e aqui eu não estou pensando em ninguém, não estou falando em tese, tá, gente? E depois nem lembra que foi Deus. E aqui a Elaine, né, botou assim: eu tenho um prazer de contar o meu testemunho, que Deus me curou do câncer de mama. Amém, glória a Deus. Aí ela também continuou colocando: agora eu nunca mais abandono esse Deus. Amém, é isso mesmo, Elaine, mantém firme. Mas se eu não sou intencional nisso, eu posso acabar esquecendo. Agora, quando eu escolho conhecer, e eu termino aqui, conhecer os caminhos de Deus, conhecer o caráter dele, a natureza dele, isso pode e tem o poder de transformar a minha vida inteira e até mesmo, ter uma influência na minha eternidade. Então, para a gente fechar, escolha não apenas conhecer os feitos de Deus, mas escolha conhecê-lo e conhecê-lo cada vez mais. Você não vai se arrepender, eu tenho certeza, que você vai ficar cada vez mais apaixonada ou apaixonado por Ele. Porque você cada vez mais vai ficar assim: meu Deus, que amor é esse? Que fidelidade é essa? O que é isso? Eu não sou digna, nunca seria, nunca serei. Mas ainda assim Ele se revela. Então, escolha os caminhos de Deus. Amém? Vamos orar? Amém, graças a Deus. Senhor amado, muito obrigada, Deus. Como é bom, Pai, a gente poder começar o dia aqui na Tua presença, Senhor. Como é bom a Tua presença. Senhor amado, ajuda-nos, Deus. Nós precisamos de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a não apenas desejarmos os Teus feitos, aquilo que Tu podes fazer. Sim, Senhor, como a gente estava conversando aqui, a gente precisa, sim, Senhor, de provisão, de proteção, de livramento, de cura. A gente precisa, sim, disso tudo, Deus. Mas que a nossa vida contigo ou a nossa fé não esteja apenas firmada, baseada nisso, no que você pode fazer para solucionar os nossos problemas ou para responder aos nossos anseios. Mas, Senhor, que
o teu Espírito Santo, Senhor, gere em nós, Deus, uma fome e uma sede por Ti, Senhor, para conhecermos quem Tu és, acima de tudo, independente do que Tu podes fazer, porque quando a gente conhece quem Tu és e mergulha nesse relacionamento contigo, Senhor, é inevitável que nós venhamos a viver experiências contigo e é inevitável que nós venhamos experimentar Tuas maravilhas, Senhor. Então, ajuda-nos a escolher Te conhecer, escolher os Teus caminhos, tal como Moisés escolheu, Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Senhor, esse é o nosso pedido. A gente não consegue sozinho, Senhor, mas com a ajuda do Teu Espírito Santo, nós podemos crescer em Ti. Em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos, guarda-nos, Senhor, como a gente precisa de Ti, Senhor. Guarda-nos em todo esse dia, mas não que nós não fiquemos apenas com isso. Senhor, me guarda minha entrada, minha saída, porque Tu fazes, mas que a gente passe esse dia na Tua presença, em comunhão contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus. Amém, Lourdes. Que Deus abençoe. Amém, André. Que Deus abençoe vocês. E escolham os caminhos dele todos os dias. Amém? Que Deus abençoe. Vamos lá, agora a gente vai sair cada um para o seu trabalho, para arrumar as coisas, mas tenha certeza que o Senhor está contigo em todo o tempo. Então, tchau, até uma outra oportunidade. Que Deus abençoe vocês. Amém, amém.